tem essa insistência, né? A guerra às drogas, ela tem um outro lema tão utópico, mas não é nem utópico, é irreal e irresponsável, porque é o lema: nós precisamos fazer guerra às drogas para acabar com as drogas e viver num mundo sem drogas. Um mundo sem drogas é tão impossível, né? Não é um mundo possível, não é aquele mundo que é um outro mundo possível que a gente sonhou lá nos fóruns sociais mundiais. É um mundo de fato fantasioso, e essa é uma fantasia arriscada, perigosa, que já demonstrou que os seus efeitos são absolutamente nefastos. Desde 1961, o mundo insiste nessa linha, e o consumo não reduziu, como não reduziu a produção, nem o comércio, nem o tráfico. O tráfico de drogas só perde para o tráfico de armas no mundo. É uma grande economia, e é um dinheiro que não fica na mão daquele traficante que a Globo filma saindo correndo de chinelo no morro do Rio de Janeiro. Não é ele o traficante. E as populações que moram nesses locais sabem disso. A gente pôde confirmar isso na Pedreira, numa ação bélica da Secretaria de Defesa Social da Pedreira, e que a população da Pedreira toma posição para rechaçar o Estado e diz para o secretário de Segurança que eles sabiam, o senhor sabe, como nós sabemos, que o traficante não mora na Pedreira. Ele não está aqui, porque o Estado entra para comprometer a ação dos consultórios de rua, tentando fazer uma ação de limpeza, como tinha sido feito em São Paulo. E a população sai na defesa do consultório de rua. Se eu vi muita coisa dura, eu também tive chance de poder assistir cenas assim, né? De ver uma população defender o serviço público. Isso é fundamental, né? E essa insistência toda em acabar com as drogas, limpar esse ideal de um mundo ascético, limpo, sem drogas, sem desvio, sem mal, sem loucura. Isso não é algo de hoje, foi isso que inventou o hospício, né? Um mundo sem desvio, sem gente fora da norma. E hoje ser fora da norma é usar drogas, né? Querer se ajustar demais ao próprio tempo nos faz ficar completamente anestesiados, sem alegria, mas também sem dor, mas sem nenhuma alegria. E isso é possível de se alcançar através das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, que são meios socialmente aceitáveis, né? E têm sido muito propagados entre nós. Vamos então para o debate da droga do momento, né? Da droga que diz que mais se consome no Brasil, e que era, nos últimos 3 anos, a gente escutou repetidamente, todos os dias, a afirmativa de que vivíamos uma epidemia do consumo de crack. Gente, essa afirmativa, ela é tão inadequada do ponto de vista da saúde, e escutá-la da boca de um ministro da saúde é algo que ofende. E ofende, inclusive, deveria ofender a formação dele. A inadequação dessa afirmativa parte, primeiro, você não pode afirmar a existência de epidemia, seja do que for, né? Se você não tem um aumento inesperado do número de casos. E o ministro fazia essa afirmativa. E dizia, né, o governo disse em vários momentos, que a gente tinha 1.200.000 pessoas consumindo crack no Brasil. Além disso, você só tem uma epidemia se você tem um vírus, você tem que ter um agente que propaga isso. O crack não circula sozinho, ele depende da mão do sujeito, né? Então não dá para ir assim, ele vai de boca em boca, mas circulando pelas mãos. Tá? O que é que então se revela, né? O governo encomenda em 2011 a Fiocruz a realização de uma pesquisa bacana. Foi muito bom o pedido, a intenção não era boa, mas o pedido foi bom. Para conhecer qual era a população, a estimada população usuária de crack no Brasil. Essa pesquisa foi realizada em todas as capitais brasileiras, nas cidades de grande porte das 9 regiões metropolitanas, e em cidades de pequeno porte, cidades de médio e grande porte das regiões, e em cidades de pequeno porte, escolhidas entre aquelas que apresentavam maior índice de homicídio e as que tinham
as menores taxas de homicídio. O que a gente encontra? Vamos ver se a epidemia se confirma. O ministro dizia que tinha 1.200.000 pessoas. São 370.000 pessoas que estão no Brasil. Tá? 150.000 delas na região nordeste do Brasil. A cena do crack ela foi projetada para o Brasil inteiro como uma imagem, né, congelada da existência da tal Cracolândia. Cracolândia seria o mesmo que Disneylândia. Disneylândia é a terra de Disney, Cracolândia é a terra do crack. Né? Então, ali, a população, e aqui em Belo Horizonte é a Arena Pedreira. Né? A gente tinha Cracolândia no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Elas tinham um denominador comum, elas têm essas imagens. Né? Mas ali estariam os que fazem uso de crack. E aqueles que fazem uso de crack eram adjetivados, são adjetivados pela imprensa como zumbis. São mortos-vivos. Em torno disso, alguns arautos da academia brasileira, né, diziam que o crack vicia desde a primeira pedra, que as pessoas viviam no máximo 3 anos, né? Alguns morriam por 3 meses, não é isso? Isso tudo, pode pegar o jornal antigo que vocês vão encontrar, está tudo lá. Né? Que os usuários de crack, eles precisam ser internados involuntariamente porque eles não dão conta de decidir quando querem se tratar. 79% quer se tratar. Né? Para nós, cis, desejo é uma posição responsável. Nós somos responsáveis, né, pelo nosso desejo. É só por ele que nós respondemos. Eu dizia Lacan que a única covardia do neurótico é a covardia moral de ceder ao seu próprio desejo, de recuar frente àquilo que ele quer ser de fato. Ou como dizia Leminski, querer ser o que a gente é ainda vai nos levar além um dia, quem sabe. Né? Cracolândias não existem. As cenas são móveis. Então a terra do crack não existe. Ela se configura num ponto hoje, ela pode se reconfigurar no outro amanhã. Isso depende tanto daquilo que a cidade oferece de dignidade para as pessoas, porque o que essas cenas têm em comum é a falta de dignidade. São lugares sujos, feios, pobres, abandonados, onde os abandonados da cidade se juntam para consumir a droga que, curiosamente, né, é produzida a partir do resto de resíduo da massa base de cocaína. Então tem uma articulação, né, significante aí em torno dessa posição também. Há muitos anos o CEBID faz essa pesquisa, esse levantamento do consumo de drogas entre os jovens da rede pública. Na última pesquisa, que é de 2011, eles conseguiram entrevistar também os estudantes da rede privada. Tem vários outros dados, 2 pontos só, que eu acho que é importante, no alarde da epidemia do crack, o CEBRID já mostrava, mesmo com uma população recortada, né, que é só com jovens, eles já mostravam que o consumo de crack estava caindo no Brasil, entre os jovens, e que ele não chegava, não ultrapassava 1%. A Fiocruz vai lá, né, e confirma que o índice também é bastante pequeno, não autoriza ninguém a falar na existência de epidemia. Mas tem um outro ponto que eu acho que é importante, que me instigou muito, assim, me tocou muito, que é perceber que entre os jovens da rede pública, o uso experimental de todas as drogas, ele é maior que entre os jovens da rede privada, a experimentação é maior do que entre os jovens da rede pública. Entretanto, o uso prejudicial, ele é maior entre os jovens da rede pública do que entre os da rede privada. Falta oferta de outra coisa, né, gente? É preciso ofertar outras coisas para satisfazer a curiosidade, porque quase 30% dos usuários de crack apontaram para a Fiocruz que o motivo que os levou ao ponto do crack foi a curiosidade. Foi o primeiro motivo. Né? Depois, os dramas familiares, perdas familiares, né?
vai aparecer também com 20 e poucos por cento. E eles apontam que não a escolha pelo gráfico não foi o valor, né, da droga no mercado do determinante para a escolha dessa droga, né, que é outra afirmativa da imprensa, que crack era droga dos pobres, porque era droga barata e tinha se disseminado, né, que era R$1 a pedra, então era fácil consumir crack.